E vamos juntos viajar no tempo e entender como se deu o processo histórico desse amado parque, o nosso querido Açude Novo. Por vezes bela, às vezes suja, a história desse lugar impressiona e está carente de novos capítulos, ou melhor, de bons capítulos. Vem comigo após a vinheta. Um lago temporário formado por pequenos córregos vindos de pertinho daqui do sítio das Boninas e da região do atual Monte Santo e Prata. Nos anos 1700, 1800, assim era esse espaço onde hoje temos o Parque Evaldo Cruz. Para falar da construção do Açude Novo, da barragem propriamente dita, nós vamos fazer uma viagem ao tempo imperial, na época do início de Campina Grande, ainda enquanto vila. Num Brasil socialmente bem feio e desarrumado, longe de ser isso como a gente vê hoje. Logo no início de 1831, o Brasil foi abandonado pelo imperador Dom Pedro I, que de forma súbita decidiu voltar a Portugal, deixando no seu lugar como rei o filho de apenas 5 anos, Dom Pedro II. Logicamente, ele não poderia governar por conta da idade e uma regência improvisada tomava conta do Império Brasil. E era esse governo imperial na transição do imperador Dom Pedro I para a regência trina do pequeno rei que estava financiando a obra do Açude Velho, na então Vila Nova da Rainha. Acredita-se que quase que de forma paralela acontecia a obra da construção da barragem do Açude Novo com verbas desviadas da construção do Açude Velho, se é que vocês me entendem. Isso porque em novembro de 1830, o ano anterior, quase dezembro na verdade, solicitaram mais dinheiro ao Império para concluir a obra do Açude Velho. Ou seja, se já chamavam de velho, é porque já existia um novo, não é verdade? Alegaram que os recursos iniciais tinham sido insuficientes para concluir o velho e que precisavam de mais dinheiro para seguir com a obra da barragem até a conclusão, coisa que eu acho que só aconteceu no ano seguinte, em 1831, tendo em vista que esse pedido de mais recursos aconteceu já no final de novembro, quase dezembro, do ano de 1830. Na verdade, os açudes Novo e Velho foram construídos como socorro à população sofrida com severas secas que castigavam essa região na época. E até que esses reservatórios funcionaram de forma organizada no início. O velho com água salobra, não potável, servia para usos domésticos, banhos das pessoas e também para os animais, como bebedouro e banho. O novo possuía água boa, doce e era usado para o consumo humano. Pessoal, lembrando que eu estou falando de uma Campina pequena, uma vila minúscula, com menos de 5.000 habitantes. Eu digo isso porque, com o passar do tempo, esses dois açudes se tornaram verdadeiros escoadouros de todo tipo de sujeiras e dejetos. Pessoal, sobre aquela época obscura de Campina Grande, cheia de distúrbios urbanos, injustiças sociais, doenças e mortes, eu prometo falar com vocês em breve em outro vídeo aqui no canal. Com o passar do tempo, o reservatório que aqui existia foi o protagonista no abastecimento de água potável da então vila, resistindo a grandes períodos de escassez de chuva e uma alta demanda de água, sendo que em 1877, já numa Campina como cidade, não mais como vila, o Açude Novo secou totalmente. E mesmo assim seguiu sendo explorado através de cacimbas que foram construídas de forma emergencial nesse local. Gente, não estava sendo fácil mesmo viver em Campina Grande naquela época. Eram muitos problemas sociais. Os mananciais estavam poluídos, funcionavam quase como latrinas. E tudo isso só piorou na década seguinte, em 1888, quando aconteceu o ápice daquela seca. Provavelmente o Açude Novo só voltou a ter água novamente após a normalização das chuvas depois do ano de 1890. E com os mananciais tendo água novamente, foi que a cidade começou, digamos, a se reorganizar. Planejaram o terceiro açude.
Campina ganhou um cemitério maior, passaram a se preocupar mais com a questão da saúde pública e em 1927, a cidade já sendo abastecida com as águas vindas de Puxinanã, o Açude Novo, assim como o Velho, ficou livre da incumbência do abastecimento. Se por um lado o Açude Novo deixou de ser protagonista na questão do abastecimento, passou a ser, digamos, uma referência espacial aqui na cidade. É que o reordenamento urbano feito pelo prefeito Wernil Vanderlei, ainda na metade do século XX, traçou o sentido reto da atual Avenida Floriano Peixoto, que parou exatamente aqui no Açude Novo, não seguindo até o outro lado, até mesmo porque não existia ainda a necessidade. E o Açude Novo passou a representar então, digamos, o limite sudoeste da cidade de Campina Grande naquela época. Então, desde as chuvas de 1890, o Açude Novo permaneceu pleno, com água em abundância. Gente, de acordo com registros fotográficos de 1950, imaginem, aconteciam aqui práticas e também competições de remo. Olha só que máximo! Isso é apenas uma das inúmeras representações de memórias afetivas com esse espaço. Adultos e crianças amavam o corpo d'água que existia aqui nesse local. Barcos de papel eram soltos na margem sul e recebidos na margem norte. Eu acredito que tenha sido essa a época mais bela desse açude. E foi no ano da comemoração do primeiro centenário de Campina Grande, enquanto cidade, que mataram o Açude Novo. O prefeito da época, apesar de ser um homem, digamos, com ideias geniais e com ótimas intenções para a cidade, decidiu simplesmente aterrar o lago para construir um parque nesse local. Provavelmente era um dos marcos que ele queria na comemoração dos 100 anos. Fato é que, com o golpe e a instalação da ditadura militar, Newton foi cassado e o projeto que ele já tinha em mãos para isso aqui foi cancelado. Dá para imaginar você, o buraco que ficou isso aqui depois do lago aterrado? Não à toa que ficou sendo chamado de bacião. Aliás, até hoje ele tem esse formato assim, côncavo. Isso aqui virou um terreno baldio, um matagal. Servia para montagem de circos, espaço de recreação, peladas. Até que em 1974 iniciou-se a obra desse atual parque que temos hoje. Pessoal, devo até admitir que, de fato, naquele tempo, a cidade era carente de espaços públicos decentes. Não existia essa coisa que temos hoje, de parques espalhados pelos diversos bairros da cidade. O que sabemos é que, na época, Renato Azevedo, a quem guardo muito respeito e admiração, errou feio ao ignorar o planejamento de Wernil Vanderlei com relação à Avenida Floriano Peixoto ser uma das maiores do Brasil totalmente em linha reta. Era para hoje Campina Grande ter uma mobilidade urbana de excelência, sem esses nós complexos no tráfego aqui do centro que sofremos atualmente. Fato é que, em 1976, inauguraram o Parque do Açude Novo com esse formato atual, ocupando o espaço que seria da avenida com esses lixos arquitetônicos. E ainda por cima mantiveram esse aspecto de bacia a que me referi antes. Após alguns anos, trocaram de forma injusta o nome do parque. Deixou de se chamar Parque Açude Novo para se chamar Evaldo Cruz, em homenagem ao ex-prefeito. Gente, eu particularmente sou contra colocar nome de pessoas em monumentos públicos, por maior bem que a pessoa tenha feito. Ainda mais sendo político, que nada mais faz do que uma obrigação. Bom, pessoal, o que temos hoje é isso, um parque que custou muito dinheiro aos cofres públicos, não só na construção, como também nas reformas que aconteceram. E mesmo assim, fora um pequeno tempo pós-inauguração, quando era prestigiado e bem frequentado, esse parque jamais teve protagonismo aqui na cidade. Inclusive, tudo que foi construído ao redor foi colocado de costas, como o teatro, a Integração, o prédio da Secult, Convento das Clarissas, as lanchonetes, esse edifício residencial,
esse hospital e até mesmo o próprio Parque do Povo. Ei, você, campinense, morador de Campina, preste atenção. Mais uma vez, vamos ver outra intervenção aqui nesse espaço. Muitos milhões vindos de empréstimos serão gastos aqui e as obras já estão prestes a serem iniciadas. Infelizmente, mais uma vez, estão ignorando uma necessidade muito maior, tanto para o momento como para o futuro da cidade. A rainha grita, pede a junção da Avenida Floriano Peixoto. Em nome de uma mobilidade que urge de olho, já numa adaptação a um futuro próximo, com modais de transporte de alta eficiência em linha reta. Parques nesse formato para uso diário e rotineiro, como para a prática de atividades físicas, convivência de moradores, são necessários sim, porém nos bairros, sem que o morador precise sair de sua casa aqui para o Centrão. Ao ser terminada a requalificação aqui desse espaço, ele enfrentará uma séria concorrência com outros parques, como por exemplo da Liberdade, da Dinamérica. Será que o povo do Jardim Paulistano, da Liberdade, de outros bairros, virá caminhar aqui no centro? Ainda mais com esse formato de bacia funda sendo mantido? Eu tenho minhas severas dúvidas. Alô, gestão municipal, a obra não começou, ainda dá tempo de corrigir esse antigo erro da separação da Floriano e entregar à cidade esse marco histórico de, enfim, termos a maior avenida em linha reta do país e uma das maiores do mundo, imagina! Inclusive é bom já ir pensando naquela área por trás do INSA, em direção à PB 138, não é verdade? Imagina quando a Floriano tomar todo aquele espaço. E aí você que gosta de história, em especial da história da Rainha da Borborema, tá aqui uma super dica, um livro que eu adotei na minha cabeceira, História de Campina Grande, de Aldeia à Metrópole, de Vanderlei de Brito e Ida Stenmiller. Uma obra, gente, de muito bom gosto, ricamente ilustrado, gente, com muitos detalhes dessa linda e rica história aqui de Campina Grande. Inclusive, devidamente autografado para o amigo David, Ida Stenmiller e Vanderlei de Brito. Para quem quiser adquirir o livro, tá aí essa super dica do David e de todos que fazem o canal O Descobridor. Deixa aqui embaixo tua opinião e vamos juntos, né, fazer força para que esse sonho aconteça para mim, para você, para todos os campinenses e moradores que são de fora, que eram de fora e hoje moram aqui na cidade. Muito obrigado a você que ficou até agora. Não esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, compartilhe, se puder, seja membro do canal e torne-se um descobridor no nosso clube VIP de descobridores. Tá bacana? Até o próximo vídeo. Valeu!